Boa noite a todos, todas que estão aqui conosco. Nós somos o projeto de extensão Dialogia, proposta de interações sobre ideias, força da docência. E a gente está ministrando um curso de formação dos professores de Mesquita, né? Hoje a gente está no segundo módulo, a segunda roda de conversas, que faz parte do segundo módulo, cujo tema é currículo. Então, a gente começou essa conversa na semana passada e continua hoje com duas novas palestrantes, nossas colegas de trabalho, professoras do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, que é o CAP-UERJ, né, onde a gente trabalha, e tenho a honra de apresentar a vocês essas duas colegas. Só que hoje quem vai mediar essa conversa é a Camila, né? Que na semana passada já esteve com vocês iniciando também esse encontro. Então, eu passo a palavra para a Camila, né? E fico aqui nos bastidores passando o slide, tá? É um prazer ter todo mundo aqui e a gente já agradece a presença de cada um, de cada uma, essa noite com a gente. Olá, pessoal, boa noite. Novamente, né, me apresentando a vocês, eu sou Camila. Na semana passada estive aqui com a Juliana Godoy falando um pouco sobre currículo. E quando a Ana pede para a gente organizar, né, as nossas falas, duas pessoas muito queridas que me vêm à cabeça são Boni e Nathalie para falar sobre currículo também, porque além de colegas, de amigas, né, de CAP, nós também fomos colegas de estudo dentro do grupo de currículo no PROPED, que é o programa de pós-graduação da UERJ. Então, Boni doutora desse grupo, Nathalie doutoranda, e a gente se conheceu lá, né, antes mesmo do CAP, e estamos tendo a oportunidade também de trabalhar juntas lá no CAP. E quando a gente pensa em currículo, a gente pensa em currículo em uma perspectiva, né, pós-discursiva, que é o que a gente falou um pouco na semana passada, nessa dinâmica da prática, né, de pensar currículo como prática. E elas vão dar continuidade a essa conversa, né, numa fala também, numa roda de conversas com vocês sobre currículo enquanto prática pedagógica. Então, eu passo a palavra. Muito obrigada, meninas, por vocês terem aceitado esse nosso convite. Acho que vocês vão representar muito bem essa fala para o nosso Dialogia, né? Então, passo a palavra. Boa noite a todos que estão aqui. Sempre bom a gente marcar, né? Uma quarta-feira de noite, né? Um compromisso importante, né? Estarmos todas aqui. Acho isso simbólico, né? Importante, político da gente registrar também. Eu queria começar agradecendo, antes de tudo, pelo convite novamente. O Dialogia é um projeto que eu namoro à distância, acompanho tudo no Instagram, já estive aqui no ano passado, gosto muito do projeto, né? Gosto das pessoas que estão no projeto, acho que ele tem uma proposta muito bacana, então é um prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre a temática de currículo. Então, eu vou me apresentar e a Nathalie se apresenta, e aí a gente começa. Sou professora do Colégio de Aplicação, como elas já falaram, né? Lotada no Departamento de Ensino Fundamental. Atualmente eu estou na turma do segundo ano. Eu venho atuando no CAP desde que eu cheguei lá no ciclo de alfabetização, significa que eu fico ali entre o primeiro e o segundo, no máximo ao terceiro, e volto. Então, eu tenho me dedicado, né, à prática, à experiência, à vivência no ciclo de alfabetização, e a alfabetização passa a ser também, por conta dessa minha prática, um campo de estudo, um campo de pesquisa. Eu sou doutora em educação pelo PROPED da UERJ, e tanto no mestrado como no doutorado me dediquei aos estudos do campo do currículo, mas sempre um diálogo do currículo com a leitura, né? Fiz isso no mestrado, depois ampliei para a discussão de alfabetização no doutorado, e aí
a alfabetização foi deixando de ser só um interesse de estudo e passou a ser a minha vivência, a minha prática, a minha escolha do CAP todos os dias. Então, é desse terreno, né, a partir desse terreno também, que eu me apresento aqui hoje, né, que trago algumas experiências para compartilhar, para dividir, para refletir sobre currículo e essa discussão de currículo, sim, pensando, né, nas séries iniciais, né, do ensino fundamental, principalmente no ciclo de alfabetização. Nathalie. Me chamo Nathalie, também sou professora, calor agora do CAP, né? Comecei agora, também trabalhava antes no município do Rio, também com turmas do ciclo de alfabetização. Sou doutoranda em educação pela UERJ, tenho me dedicado também aos estudos do currículo, das políticas curriculares de alfabetização. E queria pedir desculpa a vocês por essa voz rouca nessa noite de hoje. Então, a Bonnie vai me ajudar, a gente vai se completando nessa fala. Um prazer, agradecer o convite, um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, a nossa fala de hoje, ela conversa muito com a fala da semana passada, né? A gente se debruçou sobre os recortes que a gente queria fazer aqui hoje, para que não ficasse repetitivo, ainda que a gente retomasse alguns pontos, e aí muito porque é caro para todas nós, era caro para a Camila, é caro para mim e para a Nathalie também, então algumas coisas a gente retoma, com cuidado de não ficar uma coisa chata, né, repetitiva. E aí, a partir da intenção do encontro de hoje, né, a gente intitulou Currículo e Avaliação na Alfabetização e a Negociação como Potência da Ação Docente para os anos iniciais. Pode passar. E aí, para começar, né, professoras alfabetizadoras e de um espaço, né, escolar que coloca a leitura sempre em primeiro plano, não tinha como a gente começar de outro jeito que não fosse com uma leitura, né, a nossa famosa leitura do dia. Então, a gente escolheu uma leitura para fazer com vocês. É um livro muito antigo, A Escola do Marcel, da Ruth Rocha. Essa aí é uma das primeiras edições. Hoje ele já tem até outra carinha, tem inclusive outra editora, mas a versão em PDF estava disponível nessa mais antiga. E aí eu vou começar a fazer a leitura. Eu já peço desculpa, gente, que eu moro assim, bem perto da avenida, então assim, muito barulho de carro. E eu vou tentar fechar o microfone o máximo que eu puder quando a Nathalie estiver falando, mas aqui é barulhento, não tem jeito. Vou começar a leitura, tá? E conforme eu for fazendo, você vai mexendo no slide para mim, né? Por favor. É a Ana, né, que está mexendo. Então, A Escola do Marcelo, de Ruth Rocha. A minha escola... Já foi. A minha escola, quer dizer, a escola não é minha, mas é a escola onde eu estudo. Fica perto da minha casa. Eu, o Cato, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata, eu acho que é Cata, que eu não estou lendo direito, estamos na primeira série. Nossa professora chama Márcia. Na escola, a gente vai aprender, mas principalmente a gente vai para aprender a pensar. Outro dia, nós fomos ao pátio para brincar de gato e rato. Foi muito divertido. Depois, a professora leu para nós a história, o rato do campo e o rato da cidade. Aí, a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade. Não é nem o rato da brincadeira, nem o da história, que são ratos imaginários. Quer dizer, eles existem na imaginação. O rato de verdade existe mesmo. É um ratinho branco que está numa gaiola. Cada um de nós observa o ratinho e toma nota no caderno. Alguns de nós que sabem escrever, escrevem. Os outros desenham.
Desenha um ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho. Depois, a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou. A professora pergunta se o rato de verdade é igual aos ratinhos da história e se é parecido com o rato da brincadeira. Quem quiser, desenha um rato bem bonito na aula de artes. E aí a professora escreve na lousa bem grande: rato. Tem sempre alguém que grita: essa é minha letra! E a professora escreve a letra dele também. E aí a gente também aprende números. Um rato, dois gatos, três cachorros. A gente adora contar. Um, dois, feijão com arroz. Na aula de música, a gente aprende a fazer chocalhos com latinhas e feijões. E aprende a trocar o agogô, que é um instrumento de verdade. E aprende a cantar cada música engraçada. E na escola a gente aprende que é muito bom ter amigos. O Miguel vai sempre na minha casa e a gente estuda juntos e um ensina o que sabe para o outro. E a gente brinca e joga futebol no recreio. A Gabriela e o Catapinha são craques. Todos querem que eles joguem a bola do lado deles. E eu nem contei tudo o que a gente faz na escola. E eu nem contei tudo que a gente faz na escola. Não contei mesmo. É uma história antiga, eu acho, né? Assim, e que tem muito. Eu acho que tem muito a ver, sabe? Ainda tem muito a ver com a vivência da escola, pelo menos para mim. No final desse livro, aí essa parte eu nem divulguei, porque daí eu achei que não era tão importante, mas no final desse livro, ela ainda faz algumas propostas de brincadeira, de atividade de registro, né? Então tem espaço para as crianças escreverem algum registro de experiência, por exemplo, do feijão, né? Tem uma brincadeira que ela ensina, né? Com os feijões também, eu acho, enfim. Mas aí, assim, depois dessa leitura, que eu acredito que a maioria já conheça, né, porque é um livro bem presente nas escolas, uma leitura conhecida e que talvez ainda esteja desconhecida para nós, né? A gente quer ouvir, antes da gente começar a falar, a gente quer ouvir vocês, né? O que essa leitura provoca? Será que essa escola se parece com a sua? Será que tem discussão de currículo dentro dela? Será que ela para pensar em avaliação? Ouvir vocês, o que essa história provoca, cada uma aqui. Aí, Boni, você quer que eles abram o microfone, falem isso? Escrevam no chat. Quem não puder abrir o microfone, pode botar no chat que a gente vai vendo. Do jeito que se sentirem mais confortáveis. Eu acho ouvir a voz é sempre mais interessante, mas também a gente participa do jeito que é possível, do jeito que a gente se sente bem, né? E pode ser pelo chat também. Conheciam essa história? Já contaram para os seus alunos? A Fernanda está escrevendo. Não conhecia? É uma história bem antiga já, né? É uma série, na verdade, é uma coleção da Ruth Rocha. Então tem a escola do Marcelo, a rua do Marcelo, o bairro do Marcelo. O bairro do Marcelo, e tem um outro. Qual é o outro? Não me lembro do outro. Mas é uma coleção toda do Marcelo. Nós lemos, né, Ana, o bairro do Marcelo Nós esse ano. lemos o bairro do Marcelo esse ano. Ah, é?
E as Tem crianças Marcelo, acho que é Marcelo, Marmelo, Martelo também. Martelo, Esse acho que é o primeiro, Marcelo, Marmelo, Martelo. Aí, a partir desse, se abrindo as histórias do Marcelo. É verdade, tinha esquecido do Marcelo, Marmelo, Martelo. Mas quem ainda, mesmo não conhecendo, ouvindo a história, vocês acham que isso está falando sobre currículo, fala sobre avaliação? O que vocês pensam a partir dessa leitura? É uma escola distante da nossa, uma escola parecida com a nossa. Todo mundo tímido, gente. Todo mundo cansado. Numa quarta-feira à noite. A Silvana compartilha, né, que já conhecia essa história. O que chama a atenção de vocês na história, então? Ou o que vocês destacariam? Eu acho que quando ele... Essa última fala dele, né, quando ele menciona assim, e tem muitas outras coisas que acontecem na minha escola, muitas outras, isso me faz lembrar muito, né, de o pensar o currículo, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente não consegue nem pontuar, né? Então, eu acho que quando o Marcelo menciona isso, né, dessas muitas outras coisas que acontecem na escola, eu acho que ele está falando de currículo. Acho que o Marcelo é um curriculista aí. Marcelo é um curriculista. Marcelo e não só ele. Acho que a gente vai começando então, né, Nathalie? Pela gente. Acho que pode passar o slide. Quando a gente escolheu essa história, é muito curioso, eu queria dividir com vocês, que eu li essa história segunda-feira, eu reli essa história na segunda-feira, e eu me vi muito nessa história, e eu nunca tinha me visto nessa história. Eu já tinha contado ela em outros momentos para as crianças, e ainda que eu seja professora, né, já estou atuando aí, né, desde 2008, né, em sala de aula, eu nunca tinha me colocado ali dentro, sabe, da história, nunca mesmo. E aí na segunda-feira me coloquei de um jeito, me vi de um jeito que ainda não tinha me visto. E me chamou muito a atenção, porque eu achei o movimento da escola do Marcelo muito parecido com o movimento da escola que eu vivo, né? Os movimentos que eu opto por viver dentro da escola. Não acho que a escola do Marcelo, assim como o CAP, e aí, assim, claro que a gente está trazendo aqui as experiências do CAP, porque esse projeto é um projeto de extensão do colégio, não como uma receita de bolo, ou uma escola perfeita, ou aquele lugar onde tudo dá certo, não mesmo, mas é a experiência que a gente tem para compartilhar. E os movimentos que a gente opta por fazer são muito parecidos, eu acho, que com a Márcia da história, né? O que mais me chamou a atenção foi logo o início da história, e é claro, a gente lê do jeito que, né, do jeito que as demandas nos convocam, né, as realidades nos convocam. Na hora que aquelas crianças estão brincando de gato e rato, e numa página seguinte, a professora resolve contar uma história, né, o rato do campo e o rato da cidade, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que olhar atento que ela está, né? Que escuta sensível que ela está exercitando ali. Ela produziu ao longo daí uma sequência didática? Pode ter produzido, assim, pode ter planejado previamente, né? Pode ter se organizado previamente para que uma coisa puxasse a outra, e também não vejo problema nisso. Mas ela pode também não ter feito isso. Né? E esse ela pode também não ter feito isso foi o que mais me... Eu sou muito dessas, eu tenho uma cabeça meio doidinha para isso, então assim, toda vez que eu leio um livro, eu vejo um filme, uma série, eu fico sempre pensando naquilo que não aparece pra gente. O que será que esse personagem pensou? O que será que veio depois, sabe? Todo final de filme fica assim, o que será que aconteceu depois? Eu fiquei assim no livro. Será que a Márcia ouviu,
né? Será que a Márcia estava preparada para essa sequência didática? Ou ela prestou atenção, né, numa delicadeza, num cuidado, até mesmo num carinho com aqueles estudantes, dali escolheu uma história que leva para um laboratório, que leva para uma escrita, que leva para uma música, enfim, coisas que ela vai puxando ali ao longo da sua prática, né, e oferecendo para as crianças enquanto experiência na sala de aula. Isso tudo é currículo, né? Não tem nada que não esteja acontecendo nessa história que não faça parte daquilo que a gente entende por produção curricular. Acho que pode passar. O que está passando? É a Camila ou é a Ana? É a Ana. Pode passar, Ana, por favor. Só que a discussão que a gente quer trazer aqui para currículo, continuando com a pegada que a Camila e que a Juliana Godoy apresentaram na semana passada, né? É uma mesma perspectiva, a gente está trabalhando também com uma interpretação de currículo a partir das teorias pós-estruturais do campo, então a gente está entendendo o currículo para além de uma sistematização engessada, que é a interpretação mais comum, mais difundida, mais presente nas escolas, que não deixa de ser currículo. O currículo é também normatividade, é também regras, é também conteúdos, listagem de objetivos, né? Livros que chegam, livros que deixam de chegar. Isso tudo é currículo. Mas a gente está entendendo, para além disso, o currículo como toda e qualquer produção curricular que atravessa a escola, esteja dentro da escola ou não, esteja no portão, né, esteja em casa, quando ele traz um colega para dentro de casa e ele diz que aquele que não sabe ensina para o outro, é produção curricular, né, ele tá continuando com uma experiência, com uma vivência, com uma interpretação que ele vive na escola, também em casa. Então, toda essa produção de significado, né, que possibilita que o sujeito que está dentro da escola, e aí todos os sujeitos, todo e qualquer sujeito, eu estou falando de estudante, eu estou falando de professor, eu estou falando do inspetor, eu estou falando da direção, eu estou falando daqueles que entram e saem da escola, eu estou falando das famílias, eu estou falando das pessoas da limpeza, da cozinha, né, dos estagiários. Todos esses sujeitos produzem significados para aquele espaço, né? Produzem sabor, cheiro, barulho, intervenção, valor, se colocam nesse espaço e produzem esse espaço o tempo todo. Então, nesse sentido, somos todos curriculistas. O Marcelo, os amigos dele, a Márcia, e quem ela nem imagina que esteja ali envolvido naquela produção curricular, né? Os autores das histórias que ela escolhe, os autores das músicas que ela escolhe, todos somos produtores de currículo, em dimensões diferentes, com potências diferentes, porque a gente está falando de atuações diferentes dentro da escola, mas todos responsáveis por essa produção, antes de qualquer coisa, de significado, né? De significado daquilo que a gente vai passar a chamar de educação, né? E, consequentemente, de escola. Quer completar, Nathalie, antes de eu... Pode passar, né? Acho que quando a gente traz a questão, o currículo nessa perspectiva, né, e está trazendo a criança para pensar como um sujeito ativo dessa produção curricular. E aí é legal essa coleção do Marcelo, né, que quem narra essa história, quem apresenta essa escola é o Marcelo. Quem está produzindo o currículo ali, né? E o Marcelo faz questão de falar que ele não está fazendo isso sozinho, ele está fazendo junto com todos os amigos dele, com toda a turma dele, né? Já que ele está falando da escola, com toda a turma dele, estão produzindo currículos e estão produzindo sentido juntos, e muitas coisas que ele não consegue nem resumir, né? E a gente acha que a gente consegue, muitas vezes, resumir o currículo em um documento, em planejamentos, em notas, em avaliações, mas é tanta coisa que acontece que nem o Marcelo consegue resumir. Ô, Ana, posso te pedir para você voltar num slide? Eu queria ler, estou querendo achar um livro aqui que eu
que eu queria ler. Eu queria ler essa citação, porque eu acho que essa citação ela é muito potente. Ela me toca muito. Gosto dela, uso várias vezes, porque ela realmente é significativa para mim. Ela faz parte desse livro, olha, que se chama Como Alfabetizar, na roda com professoras dos anos iniciais. É um livro organizado pela Cecília Goulart e pela Marta Souza. Essa citação é de um texto da Cecília Goulart com a... Qual é o nome dela, gente? É com a própria Marta, eu acho. Não, é com É o com a Andréia Santos. Pessoa. Nessa citação que eu quero ler, que eu acho que ela é importante, porque eu acho que ela dá um tom diferente para a maneira com a qual a gente vai lidar com o currículo, né? Então, assim, a criança age como protagonista na escola para ocupar papéis de leitora, escritora, narradora, protagonista, autora, sendo interlocutora, alguém que fala e assume o seu dizer. Vão emergindo e se explicitando não só as diferentes funções, mas as diversas falas e lugares sociais. Ainda que seja um texto, né, num livro que está focado na alfabetização, a criança, enquanto autora do seu dizer, não necessariamente acontece apenas na alfabetização. Né? E quando a gente pensa na criança como autora, né, como protagonista na escola, a gente está encarando todo e qualquer estudante dessa escola, seja os pequenininhos que a gente pega aí dos anos iniciais, aos estudantes do Fundamental 2 ou ensino médio. Né? Colocar o sujeito se percebendo enquanto autor, possibilitar, criar experiências dentro de sala de aula, né, dentro da escola, que permitam que esse sujeito se perceba como autor, como um protagonista, como um narrador, como um leitor, escritor, né, que ele assuma papéis que ele deseja, né, e que ele tenha essa mobilidade também nesses papéis, eu acho que é primordial para o tom que a gente passa a dar para o currículo. Porque quando a gente se propõe a repensar um currículo com as crianças, é óbvio que eu não vou chegar segunda-feira de manhã na minha sala de aula e esperar que a criança dê aula por mim, ou que decida por mim o que entra, o que sai, ou que decida sozinho o que entra ou o que sai de um currículo, né, de um planejamento de aula, de uma rotina, mas colocá-la num papel de quem também é responsável por essas experiências, por essas significações vividas na escola, é fundamental. E, a meu ver, né, e aí é muito no tom que a gente vem trabalhando também, né, nas pesquisas, eu, Nathalie, né, a gente está no mesmo grupo de pesquisa até hoje, e Camila, né, com o que ela falou na semana passada, tem muito a ver, né? Esse tipo de interpretação, esse tipo de postura, o investimento nesse tipo de ação e atividade com as crianças conversa muito com isso, com a maneira com a qual a gente entende o currículo, com a maneira com a qual a gente interpreta o currículo, para além de uma sistematização engessada que seja, né? Mas entendendo que ele é fruto de atravessamentos, de disputas, de políticas, né? De valores, de demandas, de sujeitos que negociam o tempo todo, saberes que negociam o tempo todo. Então, quando a gente olha para a história do Marcelo, ela divide ali em várias áreas do conhecimento um único dia. Então, a gente vê uma matemática que entra, mas as ciências que não pode deixar de ficar, a língua portuguesa na hora que ela está escrevendo uma palavra, a música, todos esses saberes, e aí a gente pode pensar nesses saberes com tempos de aula, cronometrados, 50 minutos para cada coisa. Às vezes, tempos de aula cronometrados e divididos entre sujeitos diferentes, entre professores diferentes. Tudo isso é um campo de disputa no currículo. E a gente não pode ser ingênuo o suficiente para não perceber ou não levar em consideração como essas disputas afetam as crianças também, né? Afetam o cotidiano da sala de aula que elas vivenciam, porque às vezes elas vão passando por um rodízio de coisas, de pessoas, de saberes, de tempos,
que não necessariamente conversam. Nessa escola, nesse livro, parece que está tudo muito amarradinho, né? Está tudo muito numa linguagem interdisciplinar, vai tudo ali se organizando e conversando, e isso é opção. Isso é escolha diária, né? É escolha prática, é escolha teórica. É uma maneira com a qual a gente também vem tentando trabalhar no CAP. Não é a única maneira de trabalhar, não é assim em todas as escolas. E por que que não é assim em todas as escolas? Não é uma escolha de todos os sujeitos? Talvez não seja. Né? Existem outras interpretações, outras maneiras de entender o currículo, de pensar numa proposta curricular que eu acho mais bem sucedida, ou que vai elevar o conhecimento do meu estudante, ou que vai permitir que ele seja, que ele tenha mais sucesso no processo de aprendizagem dele, seja na alfabetização ou não. São sempre escolhas, né? E escolhas que não são feitas sozinhas, né? São escolhas sempre atravessadas de muita disputa, de muita teoria, de muito conhecimento, né? De muita negociação. Acho que era isso. Pode passar, né, Nathalie? A gente falou... desculpa, pode falar, Nathalie. A gente destaca uma das partes, né, em que o Boni falou um pouquinho já, quando eles estão brincando no pátio de gato e rato, e a professora tem essa escuta atenta, de trazer histórias do rato, do campo, o rato da cidade, e é uma mudança de olhar, né? Foi como o Boni falou, não é acordar numa segunda-feira e falar, hoje eu vou fazer dessa forma, mas é ter esse olhar atento, para um olhar sensível para o que as crianças estão trazendo, né? Elas, a criança como constituinte, como produtora de sentido, não é só você chegar, então vamos planejar aula juntos. Claro, isso pode acontecer, mas nem sempre é pensado assim de antemão, né? Quando você tem esse olhar atento, essa escuta, você vai percebendo quais são os assuntos de interesse, o que aquele estudante está se interessando naquele momento, e aí vocês juntos vão montar essa proposta, né? Através de algo que surgiu no cotidiano escolar, que não foi algo imposto. Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Do estudante constituído e constituinte do processo de aprendizagem. Acho que pode passar, Ana. Eu acho que tem uma curiosidade que é interessante. Eu confesso que eu não me lembro mesmo se isso apareceu na semana passada, e talvez já tenha aparecido nas outras aulas, e aí eu realmente não sei. Mas no CAP, a gente tem uma realidade de não divisão das disciplinas, o que nos facilita nesse tipo de trabalho, né? Que a gente tem uma única disciplina, que se chama núcleo comum. Então, somos 2 professoras por turma, mas não necessariamente divididas em áreas, né? As 2 professoras dão a mesma disciplina, núcleo comum. E o núcleo comum abarca tudo: história, geografia, ciências, né? Língua portuguesa, matemática. A organização curricular que a gente vivencia lá no nosso departamento de ensino fundamental é a organização por projetos de trabalho. Então, a partir de projetos de trabalho que normalmente são escolhidos em equipe, então a cada ano de escolaridade a gente tem ali 2, né, às vezes 3 grandes temáticas que serão trabalhadas ao longo do ano pelo projeto, a gente vai caminhando nos saberes, né, nos conteúdos que são esperados para aquele ano de escolaridade, porque a gente não abre mão das matrizes de referência, elas existem, os livros didáticos chegam, a BNCC está aí, né, as provas externas daqui a pouco passam a fazer parte da vida das crianças, então a gente precisa dar conta de uma organização outra que a gente não controla, né, dentro da escola, porque são organizações que vêm de outras demandas, de outros espaços e que chegam mesmo na escola, às vezes de cima para baixo, de uma maneira em que não me perguntaram nem se eu queria, mas chegou.
Só que não é porque chega na escola de uma maneira que não me perguntaram se eu estava com vontade, que eu não sou responsável por isso, que eu não seja responsável por isso, e que eu não possa produzir com isso ou a partir disso. Então, a gente tem, né, uma base curricular nacional em vigor, né, com conteúdos escolhidos, elencados, livros didáticos que chegam, né, em todas as escolas, com uma delimitação ali de conteúdo. Isso tudo faz parte do meu cotidiano, do cotidiano da Nathalie, do cotidiano da Ana, da Camila, enfim. Mas como que a gente produz a partir disso? Né? Apesar disso tudo, o que a gente faz com o currículo que essas crianças esperam? Né? Ou o que a gente faz com o currículo que essas crianças também produzem? Então, essa discussão curricular, que é embaraçada, é embaralhada, é negociada, é desplanejada o tempo todo, ela é provisória, ela é falida, né? Ela é sempre incompleta, ela está sempre em movimento, não significa que eu não planeja, não significa que eu não escolha, não significa que eu não tenha responsabilidade com esses outros saberes que a sociedade espera que eu passe para essas crianças, né? Mas eu encaro toda essa produção, todo esse engessamento, entre muitas aspas, porque eu de fato não acredito nisso, né? De que é possível qualquer engessamento que seja, né? Pela via curricular, ele é sempre arbitrário. E aí, quando eu entendo que ele é arbitrário, que ele é incompleto, que ele é provisório, me acalma o coração num nível. E não é porque, já que é provisório, então eu nem planejo. Já que é provisório, segunda-feira de manhã eu chego, vamos ver o que a criança vai falar de interessante, e eu puxo uma coisa aqui e vou fazendo uma aula meio que nem a Márcia. Não acho que nem a Márcia fez isso na história. Né? Tem muito estudo, tem muito investimento, tem muita escuta, né? muita escolha feita a partir disso tudo. Então, a gente também traz aqui um diálogo com as professoras Alice Lopes e Elizabeth Macedo, no livro Teorias de Currículo. Eu tenho ele aqui no Tocha. Aqui, ó. Eu não sei se Camila mostrou semana passada. Ele é um livro muito bom para quem gosta da discussão curricular. É um livro que vale a pena assim, conhecer, ler. Teorias de Currículo. Né? Essas autoras nos dizem, e aí com elas a gente concorda, que qualquer planejamento curricular é arbitrário e produzido em meio a relações de poder que tornam algumas coisas, e não todas, indizíveis. É a tarefa diária que talvez nos possibilite abrir espaço para o desplanejamento. Desplanejar não significa agir sem planejar, mas agir segundo um planejamento que no mesmo ato é desmontado. É entender que ele está fadado ao fracasso e tudo bem, porque ele é contínuo, ele é movimento, ele é em diálogo, ele não é meu, ele é da turma, ele é meu, ele é do meu aluno, ele é da família dele, ele é do livro que chega na sala, ele é da notícia de jornal que passa na televisão, o aluno escuta e chega no dia seguinte e me conta, e embanana a minha aula, e eu penso, meu Deus, não estava planejado, e daqui a pouco isso virou, né? Isso tem a ver com um açaí, muito de uma experiência que está acontecendo na minha turma agora, de um saco de açaí gigantesco que chega em um dia inesperado, porque na minha casa tem um açaizeiro, professora. A gente está ouvindo, cantando e recantando 1000 vezes a música do Palavra Cantado, e a criança tem um açaizeiro em casa. Tem como eu jogar fora isso? Tem como eu jogar fora aquele saco lotado de açaí? Não. Agora a gente vai estudar o açaí. Agora a gente vai ler, vai experimentar. Então, isso tudo faz parte do currículo. Ainda que eu tenha chegado na segunda-feira com um planejamento que precisou ser desmontado. E que bom que ele é desmontado. E que bom que eu possibilito na escola essas experiências que englobam produção, vivência, né, significação, escolhas. Crianças que vão te dizer assim, é sério que vai ser isso hoje? Troca, bora essa atividade. De novo esse livro, de novo essa música, de novo a gente vai ler alguma coisa sobre esse tema. Eu não queria que o projeto da turma fosse sobre, sei lá, os animais. Eu queria que o projeto fosse sobre o espaço sideral. A gente escuta isso o tempo todo, e isso o tempo todo movimenta o currículo. Então, é um planejamento que ele é
vivo, né? Ele é movimentado o tempo inteiro. Ele não é desfeito porque ele é fraco, ele não é desfeito porque ele não é bem feito, ele é desfeito porque ele é feito para ser desfeito, porque ele é vivido, porque ele é experienciado. Isso é diferente da gente pensar a máxima que a gente sempre fala, né, do planejamento flexível, né? Porque a ideia de um planejamento flexível é aquilo que já está ali prontinho, durinho, você pode mover de alguma forma, né? E aí, às vezes, a gente, nosso planejamento não deu certo e a professora se descabela porque não consegui fazer nada que estava no meu planejamento. Pelo contrário, a gente pensar nesse planejamento planejado é pensar que ele está se produzindo, não tem algo pronto ao qual eu tenho que dar conta e que se surgir algo, eu vou flexibilizá-lo, porque ele já está pronto. Né? Mesmo que a gente tenha que fazer um documento ali, preencher, às vezes o município, né, cobra da gente, às vezes, aquele quadrinho com o conteúdo, as habilidades, alguns até cobram códigos de BNCC, né? Mesmo que a gente tenha que preencher esse documento, é entender que esse planejamento é uma ficção. Né? Ele está sendo planejado porque ele vai ser construído. Ele não é um documento pronto. Ele vai ser construído. Você pode começar naquele momento em casa, e seu aluno vai continuar construindo esse planejamento com você, e ele está em constante construção. E que bom quando ele é desconstruído. Né? Que bom quando surge um açaí na sala de aula que te possibilita outros conhecimentos que talvez você não estivesse planejando, que você não pensasse na possibilidade de uma turma de segundo ano, né? Falar sobre açaí, em qual contexto isso se inseriria na sua prática, né? E aí surge isso é planejamento, isso é currículo. Então é diferente da gente flexibilizar. De planejar não é jogar todo o papel para o alto, acabou, não quero mais saber disso, porque a gente tem as normativas, né, que a gente precisa dialogar com elas, mas é como que a gente age ali no desplanejamento com essa escuta sensível, com esse olhar atento para a gente planejar com o aluno. É realmente ouvir o inesperado como potência e não como aquilo que nos tira do eixo. Perfeito, eu acho que é isso. Entender o imprevisível como potência mesmo, né? Como possibilidade. Né? A escola é cheia de possibilidades, né? Os cantinhos, os sujeitos, né? Os barulhos, os silêncios, eles são lotados de possibilidades. Então, a gente permitir que essas possibilidades ganhem vida de alguma maneira, em sala de aula, principalmente, eu acho que é o grande ganho que essa abordagem, né, que esse entendimento, que essa corrente teórica do campo do currículo nos traz, que é a abordagem pós-estruturalista, né? Pode passar. A gente foi falando também um pouco na questão da imprevisibilidade já, né? Sim. Ana, passa para a gente, por favor. Vou fazer a leitura desse trecho da Maria Tereza Esteban, que tem a ver muito com isso que a gente falou da imprevisibilidade, para a gente ter mais um momento de debate, né? Ou tentar. Agora pode-se dizer que o cotidiano é espaço-tempo de imprevisto. Sua imprevisibilidade, no entanto, não significa a inexistência de largos momentos, lugares absolutamente previsíveis. Sendo o lugar da previsão, da repetição, do saber, é também o seu oposto. Sempre igual e sempre diferente. O mesmo e o múltiplo, a simplicidade e a complexidade. Oposições que dialogam no cotidiano. Assim é o cotidiano. Tempo e espaço em que a vida se realiza. Acho que a Esteban, ela tem uma preocupação, né? Uma professora do campo do cotidiano, não é necessariamente do campo da alfabetização, ela é do campo do cotidiano e da avaliação, né? Uma estudiosa da avaliação, mas quando ela chama atenção para isso, ela está chamando atenção para uma interpretação que às vezes é rasa, de que já que é imprevisível, então tudo vale. Né? Já que é previsível, então eu não planejo, que é um pouco o que a gente estava falando em diálogo com o desplanejamento, né? E não, a imprevisibilidade, ela é absolutamente produção, né? É produção cotidiana, ela é prática, né?
sempre igual e diferente, né? Tá o Manuel de Barros, né? Repetir, 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 até fazer diferente. A gente nunca repete igualzinho, né? E o imprevisível, ele faz parte da vida do sujeito. Ainda mais se a gente parte da interpretação, né, do pressuposto de que somos sujeitos da linguagem, né? Somos constituídos pela linguagem, somos sujeitos do discurso, né? A nossa vivência social, ela é uma vivência discursiva. Então, é sempre numa simplicidade e numa complexidade. Difícil de entender, acho que às vezes, mas eu acho que ele é mais simples de viver do que de entender. Eu acho que quando a gente tem esse olhar atento mesmo, né, com aquilo que tá acontecendo ali em minutos na sala de aula, eu acho que boa parte dessa teoria passa assim, ó, nos nossos olhos, sem referências, né, passam, nos desestabilizam ao mesmo tempo que potencializam, né, fortalecem as crenças que a gente vem perseguindo, né, os modos de fazer que a gente vem perseguindo. Vou fazer só essa leitura aqui para sistematizar, né? Pensamos ser o currículo um discurso cultural atravessado continuamente pelos limites da linguagem, que era o que eu tinha acabado de falar. Não se trata apenas de rotina, fala ou documento escrito, mas também uma prática do estudante e dos professores, que precisa ser encarada como um espaço de produção. Trata-se de uma construção de sentidos contínua, que não se completa, é contingente e que possui na cultura o seu movimento impreciso. Eu acho que entender que ela é uma prática do estudante também, juntamente com os seus professores e com todos os sujeitos que fazem parte da escola, eu acho que é o entendimento que a gente quer que vocês levem daqui, pelo menos que fique claro que era isso que a gente queria trazer hoje, né? Que a produção curricular, ela não é de responsabilidade do governo, ela não é de responsabilidade da secretaria que manda documento, que manda lista de conteúdos, ela é de responsabilidade de todo o sujeito que vivencia a escola, que faz parte da escola, né? Que dá vida a esse lugar, né? Pode passar. E aí, pensando nessa questão do currículo negociado com as crianças, que é um pouco do que a gente está tentando desenvolver aqui hoje, né? A gente traz a ideia da roda em sala de aula, né? Que também aparece na escola do Marcelo, essa conversa em roda, e pensando a roda como essa estratégia metodológica que permanente, né? Camila e Juliana falaram um pouquinho semana passada sobre as rodas do CAP, né? Acho que elas apresentaram os tipos de roda, mas a gente chama atenção para essa potência discursiva, né? Que na roda todo mundo se olha, todo mundo está ali naquele mesmo espaço, se trocando, conversando, e tira esse papel do professor enquanto esse papel de autoridade do professor lá na frente, os alunos que têm que se virar o professor, né? Na roda todo mundo tem que se olhar, todo mundo tem que se ouvir, todo mundo tem espaço de fala. E aí a roda vai surgindo também como uma prática avaliativa. A roda como estratégia em sala de aula é algo que a gente no CAP vive muito, no DEF, né, no nosso departamento. Acho que as meninas falaram muito isso na semana passada. Mas entender ela como uma metodologia curricular, né, como um eixo do currículo e com uma prática avaliativa, eleva a roda para além de uma organização circular. É para além de sentar com os alunos em roda, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu faço roda todo dia. A gente tem a roda da novidade, ou a gente tem a roda do brinquedo, ou a roda de conversa, que são rodas válidas, que são rodas interessantes, potentes, né? Convidativas para as crianças. Mas quando a gente escolhe a roda em sala de aula para pensar como uma possibilidade de currículo negociado, aí quando a gente fala negociado, nem acho que negociado é o melhor termo. Escutando ele aqui hoje, já estou assim, né? A terapeuta agradece.
sei nem se é um negociado, mas assim, é negociado, é produzido, é disputado, é rasurado, é reclamado, é feito, é refeito, é tudo com as crianças. Quando a gente opta por isso quanto roda, é entender como perspectiva de trabalho mesmo, como é que eu olho para o outro. A perspectiva da roda, eu tenho trabalhado muito isso esse ano com a minha turma, e não por falta de espaço, mas por uma questão de organização do trabalho em alguns momentos. A gente tem feito alguns, não são todos, até porque não dá para fazer isso, senão a gente mata mesmo a ideia da roda. Mas assim, a gente tem feito alguns momentos de roda na mesa. E aí, a roda de notícia é uma que às vezes acontece na mesa, assim, com a leitura de um texto jornalístico, né, que surgiu ali a partir da roda de notícia, mas ela continua sendo um momento de roda. E aí, num dia desses, eu escutei esse questionamento, né? Não foi para mim, sim, foi para a turma, né? Um aluno falou assim: ué, professora, porque tem uma rotina, né, escrita no quadro, né, que eles encaram quase como um roteiro, que assim, é problemático, é trabalhado todos os dias, que hoje eles são bem mais tranquilos, né, porque eles já sabem que metade do que está ali não vai ser ticado, porque a gente, quando não é riscado e alguém escreve embaixo que virou outra coisa. Mas eles vêm ali, né, no roteiro, ali na rotina do quadro. Ah, Boni, mas a gente ainda está na roda de notícia, mas a gente já está na mesa, porque eu saí do espaço círculo do chão, né, e sentei na mesa. E aí eu sempre fazia um tipo de explicação no sentido assim, mas eu estou falando da roda enquanto circularidade da palavra. É a possibilidade da circularidade discursiva, né, em que todos têm ali o que dizer, são responsáveis pelo que dizem. E aí, numa dessas, né, que sempre aparece um questionamento, um aluno respondeu por mim, eu nem respondi, eu estava escrevendo alguma coisa no quadro, alguém falou assim, não é roda de notícias, mas a gente está na mesa. E aí um virou e falou assim, gente, vocês não entenderam? A gente faz roda onde a gente quiser, basta a gente se escutar. Eu falei assim, quase que eu sentei e falei assim, meu amorzinho, vem dar aula aqui para mim. Pode dar aula no meu lugar, você está entendendo pra caramba. Mas é isso, assim, claro que está para além da gente se escutar, né? Mas uma interpretação de uma criança de 7 anos, de um início de segundo ano, o que isso significa, assim, para a interpretação dela, né? Para a significação que ela está fazendo dessas experiências que a gente está vivendo em sala de aula. É isso. Estar em roda, para além de eu sentar, às vezes é roda, às vezes é um feijão, às vezes é um quadrado, às vezes é um ovo, depende do espaço que eu tenho, né? Mas não é isso que garante essa potência discursiva, esse extracurricular ou a prática avaliativa acontecendo ali. O que garante é essa mudança de olhar, né? Essa perspectiva de entender que o outro tem o que dizer, né? Que o outro produz, assim como eu, que traz coisas interessantes, que vai trazer, sei lá, um açaí que virou, por exemplo, tema a ser estudado, investigado, né? Inclusive questionado por eles, né? Por que o açaí não faz isso, faz aquilo, sei lá, das perguntas que eles têm feito a partir da fruta. Então, eu acho que o tom da roda ele é muito interessante, né? Para essa discussão de currículo que a gente defende aqui e para a prática avaliativa que a gente também vai apresentar aqui mais para frente. Pode passar. E aí, pensando na roda como essa circularidade da palavra, né? Nós fomos convidados hoje para uma roda de conversa. E a gente queria conversar, né? Chamar vocês a conversar, a pensar juntos, né? Como que o currículo vai sendo vivenciado como potência da ação docente? Como a gente pode construir práticas de curriculares em coautoria com os estudantes? A gente quer ouvir vocês, um pouco do compartilhamento da prática de vocês, né? A gente está aqui compartilhando nossas práticas, mas também estamos em espaços de escuta, de aprendizagem. Então, a gente queria um pouco ouvir o que vocês pensam sobre essas questões. Posso começar? Então, o imprevisível, vou abrir a câmera porque o imprevisível acontece, faz parte da vida, né? Mas eu gostei dessa fala de que
todo sujeito da escola faz parte do currículo, né? E assim, que todos pudessem estar ouvindo, seria muito bom que todos os sujeitos da escola pudessem estar ouvindo hoje essa palestra, essa aula. Porque, assim, tem horas, não sei os outros colegas, que a gente se sente, o aluno é só nosso, mas o aluno é da escola, o aluno pertence à escola. Eu acho que o aluno, eu acho que todos são educadores e todos devem ser exemplo para os nossos alunos. Então não adianta só eu estar ali fazendo currículo, aproveitando o imprevisível, enquanto os outros sujeitos não estão ali junto com a gente. Tem hora que a gente se sente muito sozinho. Desculpa, assim, eu acho que é final de semestre, a gente está cansado, é muita coisa junto. Mas, assim, esse debate de hoje é o real. E seria bom que, sim, todos os sujeitos estivessem ouvindo isso hoje, que todos fazem parte desse currículo, que todos devem se envolver nesse currículo, nessa aprendizagem. É isso, Mônica, e é uma realidade, eu acho que da rede pública em geral, né? O professor muitas vezes se sente sozinho mesmo em sala de aula. E como que a gente pode fortalecer essas redes para chamar outros atores para nos fortalecerem, para juntos a gente se fortalecer, né? A Silvana está trazendo aqui que todas as ações vão fazer parte do currículo, sejam essas ações formais ou informais, né? Ações pensadas previamente ou não pensadas. Fernanda também trouxe antes, quando a gente falou do imprevisível, dessas normas chegam e tem que fazer em sala de aula, que isso acontece de vez em sempre em Mesquita, né? E acontece de vez em sempre em praticamente todas as escolas, Fernanda. E é como que a gente vai encarando essas imprevisibilidades, né? Que o imprevisível nem sempre é ruim. O que a gente faz com esse imprevisível? Como que a gente cria currículo na imprevisibilidade, né? E aí eu acho que tem uma coisa também, assim, que sem querer colocar Márcia, era a Márcia, né, que estava aqui, ou Mônica, era a Márcia. Mônica. Mônica, sem querer colocar mais responsabilidade na gente do que a gente já tem, né? Porque o professor, ele é muito responsabilizado por boa parte das coisas, né? Se não de todas as coisas na escola. Mas eu acho também que isso é movimento político, é ação do sujeito, né? É tomar para si determinadas coisas. Então, claro que eu não tenho condição de colocar, envolver a minha escola inteira nas discussões que eu tenho feito com a minha turma, né, ou no meu departamento. A gente não consegue fazer isso numa equipe de 3 turmas, num departamento, né, com 5 anos de escolaridade, que está numa escola inteira. Mas é movimento político também nosso, né? Então, assim, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou no refeitório, eu convido a nutricionista, peço para que ela fale comigo, que ela veja o meu material, que ela converse com as minhas crianças, porque o que eu estou trabalhando, por exemplo, num projeto de alimentação, não tem como ser responsabilidade só minha. Se eu tenho uma equipe de nutrição da escola que produz aquele cardápio toda semana, né, de uma equipe de cozinheiros que estão na escola produzindo aquela comida todos os dias, vai me dizer que o projeto alimentação é só responsabilidade minha e do que está no livro didático sobre isso, ou do que vai aparecer numa revista científica ou numa notícia de jornal que está numa música que a gente traga? Não. Então, assim, eu vou mesmo, assim, vou lá na porta, convido, claro, né? Convido, né? Instigo, mostro para ela que o que está acontecendo ali, no momento em que não sou eu que estou com as crianças, também aparece na sala, então ela também está ditando o currículo da minha turma. Quando uma criança diz que não vai comer de jeito nenhum, que ela vai comer todos os dias e assim ela faz arroz e alface. Eu falei assim, não tem como essa criança comer todos os dias só arroz e alface. Então, assim, envolvendo os sujeitos, eu acho que, né, de uma maneira delicada, né, porque a gente não tem esse poder todo, mas eu acho que tem algumas ações, e aí são escolhas mesmo também nossas, de ir colocando determinadas responsabilidades ou apontando, de alguma maneira,
dando pistas para os sujeitos da escola que eles são responsáveis assim como eu, né? De que o que está acontecendo com a minha criança está acontecendo comigo agora, mas amanhã ela não é mais minha. É isso, não é meu aluno para sempre, é meu aluno durante esse ano. Né? E não é, e todos são, porque tem isso. Um aluno que passa aqui do lado falando comigo sobre qualquer outra coisa, não é que não é porque não é da minha turma, que também não é meu aluno, né? Somos todos, né? São todos nossos alunos. Então, assim, eu acho que também é meio que trabalho de formiguinha, sabe? A gente vai chegando, vai tocando um aqui, picando outro ali, conversando, né? Vai colocando as crianças nessa roda, né? Convidando as pessoas. E aí a gente vai dando pistas de que essa responsabilidade não é só minha. Claro que a minha responsabilidade é de outra ordem, porque eu sou a professora, sou eu que vou avaliar, sou eu que vou dar nota, que no final das contas pode ser quem vai decidir se essa criança fica ou não num ano de escolaridade. Tem dimensões, né, díspares dessas relações, né? Claro que tem, mas eu não preciso estar tão sozinha, né? Eu posso tentar criar possibilidades para que eu não me sinta tão sozinha assim. Eu acho Isso que isso é é um uma coisa caminho. que o professor nunca tá, né? É, Sempre tem uma sala de aula lotada, sempre tem crianças com soluções geniais para nos ajudar em grandes problemas. Então, assim, Não, quando a gente exercita também essa escuta, a esse momento que a gente está se sentindo sozinho, as crianças muitas vezes vão apontar soluções para a gente, que a gente, dentro do nosso senso de responsabilidade mesmo, que nós professores temos, sobretudo, né, a gente não conseguiria pensar. E a gente oferta esse espaço da criança planejar, da criança se colocar como sujeito ativo, e elas vão dar soluções incríveis, Mônica. Talvez não as eu ideais, concordo. né? Mas vão dar Não, eu soluções. concordo plenamente. A gente dá dicas, a gente pede socorro também, a gente pede. Só que, assim, bom, eu sou sub-70, vocês são novinhas. A gente se torna a chata da escola. Aquela que está sempre pedindo, aquela que está sempre falando, aquela que fala assim, poxa, vamos lá, vamos junto. Então, assim, é muito ruim você se sentir. Hoje, eu estou me sentindo, eu sempre me sentia chata. Hoje eu estou me sentindo mais chata ainda. Porque a gente está sempre assim, tentando orientar aquelas pessoas que não têm, principalmente os sujeitos que não têm formação, de que eles também são educadores, de que eles precisam estar ali à frente, junto com a gente, nos apoiando. Dicas e ajuda, gente, claro que eu sempre peço, eu não posso reclamar assim. Eu tenho assim, um grupo que. Mas tem hora que a gente se sente assim, dependendo do pessoal de apoio que a gente tem, por mais que a gente fale, peça dê dicas e fale, a coisa não rola. Infelizmente, principalmente em municípios pequenos. Assim, eu já fui do município do Rio. Era mais fácil porque é um município grande, amplo. E as escolas são. Hoje eu sou aposentada no Rio, com a graça de Deus. Mas escolas de município pequeno é muito mais difícil a gente conseguir agarrar esse sujeito do currículo num todo. eu acho que tem duas coisas também, Mônica, no que você traz, assim. Eu acho que tem uma solidão do fazer docente que a gente não dá conta, assim. Eu acho o fazer docente um ato de solidão, muitas vezes mesmo. Ainda que a gente tenha todos esses artifícios, né? É um ofício, né, que nos coloca nesse lugar de solidão muitas vezes. Né? Então, eu acho que isso a gente não. Bom, pelo menos eu até ainda não consegui me livrar disso. Agora, colocar o sujeito do currículo, quando você falou assim, convidar todo mundo, sujeito do currículo, aí isso é escolha também, sabe? Assim, e não é uma escolha só sua. A sua deu para perceber, né? Na sua fala, na sua intervenção, mas pode não ser a do colega. E, infelizmente, a gente vai precisar lidar com isso também. Então, tem isso, assim, a ação política na escola, ela é sempre uma escolha fraturada, né?
falida, provisória, mas ela também é escolha. Então, eu considero todo mundo sujeito do currículo, mas a minha colega do lado pode não se, nem ela talvez se perceba como sujeito do currículo, que são os sujeitos, os alunos dela, por exemplo. Então, assim, isso também tem muito a ver com a perspectiva teórica que a gente vai trabalhando, porque a gente chega na prática a partir da teoria, e a gente chega na teoria a partir da prática, né? Então, assim, são dimensões suplementares, né? De uma mesma produção de conhecimento. Então, aí é do outro também, sabe? Tem coisas que é da ordem do outro e que a gente não avança se ele não quiser. Daí, pelo menos, a gente faz a nossa parte, né? Eu, pelo menos, penso assim. O meu eu vou fazendo, o meu eu vou tentando, né? Pode passar, Ana, por favor, o próximo. Gente, só para avisar, a Letícia colocou aqui no chat o formulário de participação, tá? Do Google Forms para preencherem. E aí, gente, e a avaliação? Entrou a avaliação e todo esse papo de currículo que a gente constrói com o aluno. Muitas vezes a gente entra em desespero. E agora? A gente tem que dar uma nota, a gente tem que dar um conceito, né? E aí, assim, trazer essa ideia de alfabetização, de avaliação, né? Como algo que acontece no nosso dia a dia, né? A gente avalia a hora que vai acordar, que roupa vai vestir, o caminho que você vai fazer até a escola. Você avalia o tempo todo os seus próprios colegas de trabalho, se você vai com a cara dessa pessoa ou não, se aquela atitude, se o jeito que a pessoa te deu bom dia foi um jeito legal ou não, e você avalia como ela está se sentindo através do tom da fala dela, né? Então, a gente vai avaliando nas situações corriqueiras do nosso dia a dia, através dessa observação, da reflexão e, sobretudo, da tomada de decisão, né? Porque a avaliação é um ato de tomada de decisão também. E a avaliação escolar ela vai estar ligada diretamente a essa concepção de educação que vai guiar a nossa prática pedagógica, né? Será que a concepção de educação que a gente tem está diretamente, bem atrelada à ideia de avaliação escolar que nós estamos praticando, né? Quando a gente pensa o que é a educação, o que vem à nossa mente? Vem aspectos teóricos, aspectos filosóficos, né? De um ideal de educação. E a avaliação, muitas vezes, a gente liga diretamente à prova, né? O que é essa avaliação escolar, sobretudo? E aí, pode falar, Bonnie, para completar? Não, eu ia só complementar que a avaliação, assim, eu acho que ela precisa estar atrelada ao que a gente entende por currículo. É isso, assim. Na verdade, a gente está falando de concepções que vão puxando umas às outras, né? Eu não posso pensar, por exemplo, na educação como unicamente transmissão de conhecimento que eu, mais poderosa, tenho para com você que não tem nada, e entender um currículo dialogado com as crianças. Então, assim, para eu pensar no currículo dialogado com as crianças, eu entendo a produção da educação, a vivência da educação em outro tom, né? E, consequentemente, isso me prepara terreno para entender a avaliação como uma prática de investigação antes de qualquer coisa. Né? Uma avaliação que também, assim como a discussão de currículo, não vai se engessar, se cristalizar, né? ou finalizar numa nota, por exemplo, num conceito, numa listagem. Então, assim, é só para a gente ter em mente que toda discussão que a gente vai fazendo, ela tem um caminho, né? O que eu defendo por educação, como é que eu defendo currículo, para chegar a pensar na prática da avaliação de um jeito X ou Y. Pode passar. E aí a gente traz uma questão, né? A escola é um lugar de educação ou é um lugar de aprendizagem, né? A gente dialoga com um autor chamado Biesta, Gert Biesta, que ele afirma que tem
tendo uma mudança, né, na educação, em que a linguagem da educação ela tem sido substituída em grande parte por uma linguagem de aprendizagem, que nesse caminho algum vai se perdendo, né? Quando a gente coloca a escola como esse lugar de aprendizagem, é muito fácil a gente pensar, aprendizagem de quê? Aprendizagem para quem? Né? E vai se tornando viável delimitar o que a gente vai aprender, como a gente vai aprender, quais são as formas de acompanhamento, de aplicar, de averiguar a aplicação, né? Porque muito se falava o direito à educação, né? O direito à educação é um direito constitucional garantido de todos, mas que nos documentos curriculares, esse direito à educação vai sendo prometido como um direito à aprendizagem, e é a aprendizagem de determinados conteúdos, de determinadas competências, de determinadas habilidades, e aí se perde nesse caminho, né? Se perde o que é educação. E aí a Elizabeth Macedo, ela vai argumentando que o foco na aprendizagem, ela não torna o estudante como um sujeito, mas um sujeito da aprendizagem, que ele tem um sujeito que deve aprender algo que já está previamente calculado, né? É da ordem do cálculo, o que ele deve aprender? Essa listagem de conteúdos que muita gente chama de currículo, de uma forma mais bem engessada, e que se perde o que acontece na escola. Quanta coisa acontece na escola, o que não está, além só do ensino, né, dos conteúdos, do conhecimento, que não cabe como aprendizagem de conteúdos, nessa lista de competências e habilidades exposta, né? O que é educação? O que se perde quando a gente pensa só na aprendizagem? Quantas coisas a gente aprende na escola que não são conteúdos, né? E aí me lembra a história do Marcelo, na imagem que estava anterior, tem uma pista desse tipo de caminho, né? Quando o Marcelo diz assim, quem sabe escrever, escreve. Quem não sabe escrever, desenha. E aí, professor? E aí, professor Nathalie, que está na alfabetização também? A gente faz o quê? Ih, meu Deus, a criança não está escrevendo, pega um caderno para desenhar, já passou da educação infantil, é essa linguagem que ele vai trazer, né, para dividir com a gente, é assim que ele vai retratar os seus conhecimentos, né, como que a gente lida com esse conhecimento, né, que a criança apresenta. Se a gente colocar numa categoria só de aprendizagem, aquele que desenhou ali, tadinho, já está devendo. Sabe nada, coitado. Coitado, vai ficar no recreio. Agora eu mandei você desenhar, então agora você vai ficar aqui escrevendo, porque a atividade era de escrita, não era de desenho. Existem inúmeras possibilidades. Ou eu posso usar a partir disso, né? É uma linguagem, uma maneira de se comunicar, o desenho também, para além da escrita. Então, que era o que o Marcelo traz também no início do livro, né? Quando ele diz assim, a escola é um lugar para aprender, mas antes de aprender, é aprender a pensar. Né? O que eu estou esperando de um sujeito, né, na escola? Que ele se produza enquanto sujeito, que ele se perceba enquanto sujeito, e aí aquele sujeito que a gente trouxe lá no início da Cecília Goulart, né? Um sujeito autor, criador, leitor, escritor, ou um sujeito da aprendizagem. Se eu quero que a escola seja para além de um lugar para aprender, um lugar para aprender a pensar, acho que a gente fica mais tendenciosa para a educação do que só para a aprendizagem, né? Precisa ir além, olhar para esse sujeito para além de demandas de aprendizagem somente. Quer que eu leia a tirinha? Ah, fala. Eu falo que é olhar para a gente também enquanto sujeito, que muitas vezes o professor se vê perdido com tantas cobranças, né? Que a gente sofre o tempo todo cobrança de dar conta de conteúdos, de livros, de provas, de atividade de casa, e quanto que a gente perde também nesse caminho, né? Que a gente está tanto, às vezes olha tanto para o conteúdo que perde esse lugar de escuta, esse lugar de olhar para o nosso estudante, para os seus conhecimentos, o que ele está produzindo ali, que é educação, que faz parte do que a gente acredita como educação, e que a gente está tão focado ali na aprendizagem, nas normatividades que são impostas no cotidiano escolar também, e a gente não percebe esse momento, né? Não dá esse espaço de produção curricular.
Não tem nem tempo, né, para dar espaço, né? Tanta demanda. Você quer que eu leia a tirinha ou a gente Pode quer que ser. leia? O que a professora está entregando? Calvin pergunta, né? O que a professora está entregando? Nossos boletins. Nossos boletins? Você sabe nossas notas. Notas? Nós estávamos sendo avaliados. Claro, seu idiota. O que você achava? E eles não dão nenhum semestre para praticar. Que é muito bom, né? O Calvin, ele é ótimo. Quando as crianças nem percebem, né? Eu nem sei se eu acho bom ou se eu acho ruim essa tirinha. Porque se ele não percebe que está sendo avaliado, né? Aonde que isso é bom, onde é que isso é ruim? Né? Será que eu quero que meu aluno entenda que agora você vai sentar reto, olhar para frente, porque você tem 50 minutos para me responder meia dúzia de coisas de uma prova? Ou ele sendo avaliado ao longo de um trimestre, de um semestre, ainda que eu não informe a ele, né? Mas tem esse peso também do avaliar, né, Boni? Desse avaliar, mas não dá nem um semestre que a gente está sendo avaliado, é como se a gente está sendo julgado, e Julgado, a gente não tem a chance de praticar, de pensar sobre isso, né? Então, assim, que peso é esse que a gente também, enquanto professor, está dando para avaliar? O que o nosso aluno compreende como avaliação? A avaliação é um castigo, a nota é um castigo? O que significa esse processo, né? Qual peso, muitas vezes, a gente, os estudantes, as famílias vão dando para isso? E como que a gente pode pensar outras formas de avaliar, como pode pensar a avaliação dessa forma que não gere esse desespero, né? Pode passar, por favor, Ana. Engraçado que, enquanto a gente está falando aqui, bom, eu estou observando um pouquinho o movimento do chat, tem um movimento de avaliação ocorrendo aqui com a lista de presença, né? Tem algumas pessoas preocupadas pedindo até perdão, porque tiveram presente semana passada e não assinaram. E a lista de presença também se torna esse momento de avaliação que a gente tem que pedir perdão por avaliar, né? Enquanto a gente vivenciou essa experiência, claro que por questões burocráticas, muitas vezes é importante o nosso nome, mas ninguém precisa pedir perdão, fiquem tranquilos. A gente trouxe assim, o boletim bem grandão antes de trazer os debates. A gente queria ouvir o que vocês pensam. Olhando para esse boletim, quais são as leituras sobre a avaliação que vocês fazem? Então, desculpa, eu de novo, né? Para não parecer que eu só reclamo, os meus alunos são informados que estão sendo sempre avaliados, né? E aí, assim, esses dias, a gente eu estou sempre fazendo, eu tenho uma turma de avanço, que é uma turma heterogênea, eu tenho alunos que liam bem, outros mais ou menos, e outros que não sabiam nem o alfabeto, e que me preocupavam muito. E eu estava sempre informando eles, olha, vocês estão sendo avaliados, se vocês querem avançar, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Vocês precisam correr atrás. São alunos de 13, 14 anos que não conseguiam ler o alfabeto. E assim, como não foi minha surpresa essa semana? Graças a Deus. Quatro desses alunos, quatro não, cinco desses alunos que eram silábicos, que não eram nem silábicos alfabéticos, hoje estão com valor sonoro. E assim, além de tudo que a gente passa, hoje eu estou muito feliz que eu estou chegando no meio do semestre com alunos que, assim, que eu falo que eu estou avaliando, eu estou lendo o que vocês estão fazendo, eu estou fazendo, mas vocês precisam correr atrás, e que essas são adolescentes que não tinham vontade nenhuma e que hoje, né, ainda nem consegui mostrar ainda para minha coordenadora. Amanhã eu vou mostrar para ela, porque hoje que eu estava passando para o gráfico, quão feliz eu fiquei de saber que existe, assim, fazendo individualmente, vendo, que eles avançaram, né? Apesar de todas, assim, todas as dificuldades. Então, hoje eu não só reclamo. O que a gente faz, a gente corre atrás também.
Mas a gente não fez essa leitura, não, de que você só reclama, que é isso. E eu gostei do que você falou, Mônica, porque eu faço muito isso também, assim. Eu fico avisando também o tempo todo, né? Olha, a gente está, né, assim, isso é avaliação, né? Assim, lá no CAP, no nosso departamento, como a gente não tem as disciplinas separadas, a gente tem uma única disciplina, logo a gente tem uma única nota. O que dá um trabalho danado para você pensar e construir uma única nota que vai falar de todos os saberes que as crianças estão lidando o tempo todo, como é que elas estão produzindo com isso. Né? Então, assim, é complicado, é um quebra-cabeça danado. E no primeiro ano não existe essa nota. As crianças no primeiro ano não têm nota, porque as crianças no primeiro ano não ficam retidas. Né? A gente entende a alfabetização como ciclo, né? Até o terceiro, mas do primeiro e do segundo, o segundo é um mesmo, né? É um mesmo combo de aprendizagem, né? Começa no primeiro e termina no segundo, seguem com as mesmas professoras, então assim, eles não são retidos, não tem nota. Então agora que eles estão no segundo ano, eu estou escutando uns questionamentos da turma do tipo assim, mas agora você vai me dar nota? Porque eles não tinham, né? Eles não sabiam o que era boletim, assim, não viveram uma nota. E aí eu estava conversando com a Nathalie, que eu tenho um aluno que veio me perguntar assim, e é um aluno, né, engraçado, assim, ele tem algumas dificuldades, então assim, ele vai construindo o pensamento dele aos pouquinhos. Ele te joga um negócio aqui, daí ele dá uma volta na sala, corre, pega um livro, pula, daqui a pouco ele volta e fala alguma coisa que continua aquilo que ele deixou ali para você. Então ele estava indo na minha sala, na minha mesa, várias vezes assim, o 8 é perto do 10, não é? Aí eu falava, perto do 10. Daí ele saía, fazia outra coisa, né? Aí daqui a pouco ele voltou e falou assim, mas o 8 tá mesmo perto do 10, né? Eu falei, tá perto do 10. E eu com o tabuleiro da centena, né? Aí eu tô assim, meu Deus do céu, agora no segundo ano, minha criança, se você não tá sabendo que o 8 tá perto do 10, o que eu faço? Aí quando ele veio pela terceira vez, eu falei assim, não, para aqui comigo, Joaquim, me explica. O que você tá querendo saber porque o 8 tá perto do 10? Aí ele falou assim, se eu tirar 8 todo dia, é bom, né? Aí eu falei, tirar 8, e eu sou lenta, às vezes eu não estava entendendo que ele estava falando de nota. Eu falei, tirar 8. Aí ele se a minha nota todo dia for 8, vai ser bom, né? Porque está perto do 10. Ele já tinha, para ele não tem condição de um 10. Mas ele está achando que ele tem condição de um 8. E aí ele já está preocupado que o 8 é perto do 10. Uma criança que ainda não recebeu nota, vai receber a primeira nota agora, sexta-feira. A gente está acabando o trimestre agora. Né? Então, assim, acabou o trimestre agora. Então, como é que as crianças vão significando esses valores? Né? Hoje uma aluninha falou, esse tá o assunto da turma, e aí uma aluninha virou e falou assim, você vai mostrar as notas para a gente? Aí eu falei, gente, as notas já foram para o sistema, pede para a família para mostrar, né? Eu falando. Aí ela falou assim, ai, eu tirei um F. Alguém falou assim, eu tirei um F. Eu falei assim, não, mas aqui não é letra, não é conceito. Aí ela fez assim, ufa, ainda bem que eu não vou tirar um F. Aí eu falei, gente, da onde ela tem esse entendimento, essa significação de que o F não é uma coisa bacana, assim, da onde ela tirou isso, né? Porque não é nem uma linguagem da escola, da nossa escola. Aí eu falei assim, mas por que você está tão preocupada com F? Aonde você aprendeu que F não é bom? Aí ela virou e falou assim, não, é um joguinho que eu jogo na internet, e aí a criança, quando não vai bem, é assim, você tem que escolher. Se a criança do jogo vai bem, você dá A, se ela não vai bem, você dá F. Era muito simples a explicação dela, e eu já estava na minha cabeça assim, mirabolando o que ela tinha escutado, aonde, será que a família pensou, de onde que veio aquele F? Aí, quando ela falou, eu falei, tá bom. Mas é isso, assim, como é que eles vão construindo na cabeça e vão negociando com isso? É assim, ufa, você não vai me dar F não, né? Ufa que não tem um F. Eu não sei se a nota numérica dela vai ser interessante para ela, por exemplo. Eu não sei o que ela tá esperando ali, nem como F, nem como A. Né? Então, assim, como é que essas coisas vão atravessando assim, a cabecinha dos estudantes, né? A gente falando de anos iniciais, de uma maneira muito complexa, né? Que exige trabalho. E aí, por isso que eu gosto dessa definição da Teresa Esteban, de que a avaliação é uma prática de investigação.
é uma prática de investigação mesmo, nossa e deles. Né? Porque na hora que eu estou ali rodando na sala e vou perguntando para a minha professora, o 8 está perto do 10, o 8 está perto do 10, eu também estou investigando nos meus saberes, nas minhas posturas, naquilo que eu acho que eu estou conquistando, naquilo que eu acho que eu ainda não conquistei, né? Nos meus alívios, ainda bem, eu não vou ganhar um F. Né? É uma prática de investigação de si, não só nossa para com os estudantes, mas deles com eles mesmos, né? Então, assim, é uma prática é uma investigação da nossa própria prática. Eu acho que a avaliação é sempre uma investigação da nossa própria prática, mas é uma investigação da criança com ela mesma, né? Com o estudante, com ele mesmo. Eu acho isso potente. E o quanto que isso também pode ser violento, né? Quando a Bonnie falou do 8, a gente estava conversando sobre avaliação, e a experiência do meu aluno já foi diferente com o 8. Tive um aluno que foi reprovado por conta de faltas, e ele zoando, querendo zoar, me falou, fulano vai tirar nota 8. E o que significa tirar nota 8? A gente não trabalha com nota. O que ele estava significando como tomar nota 8, né? Ele usou nesses termos. E para ele significava ser reprovado, repetir de ano como ele reprovou. Mas foi um aluno que ele não tinha vivenciado essa experiência de nota. Ele reprovou por quantidade de faltas, por não conseguir, não tinha 75% de presença, né, no caso que manda a LDB. E para ele tomar nota 8, seria reprovar de ano. E naquele momento, eu falei assim, não vai passar de ano? Mas a gente passou de ano, porque ano passado era 2022. Todo mundo agora está em 2023, né? E como que eles vão criando essas significações. Alguém quer falar um pouco sobre o boletim, ou a gente pode passar, porque eu acho que a gente tem que encerrar a Bonnie às 9 horas, tá? Eu ia falar para você passar, a você não, né? A Ana botar logo nos slides do debate. Não, ou do debate, ou então aquele das autoavaliações, sei lá, das estratégias. Vou falar rapidinho, então, aí a gente vai passando, para depois a gente ter esse espaço de debate. Assim, eu acho que a gente já trouxe um pouco, né? Mas trazer essa questão da avaliação, o que nos diz um boletim escolar, né? A gente trouxe esse boletim com muitas notas vermelhas, e aí, olhando esse boletim, talvez a gente possa criar julgamentos desse aluno. Ele não é bom em história, ele não é bom em português, mas em química ele é bom, ele pode ser um físico, porque em física ele está indo super bem. E a gente vai criando julgamentos sobre quem é esse sujeito, e nesse momento do boletim, cadê as experiências? Cadê a imprevisibilidade? Cadê aquilo que a gente acredita como currículo, como educação? As tantas coisas que a gente vai aprendendo na escola, né? E aí, quando eu coloco aqui o que nos diz a nota, o conceito, é porque eu sei que muitas prefeituras não trabalham com a ideia de nota, mas trabalham com a ideia de conceito, né? No município era B, MB, R de regular e I de insuficiente, né? E muda, será que muda alguma coisa a gente tirar a nota, colocar o conceito, mas continuar colocando uma tatuagem naquele aluno sobre o que ele é, o que ele deixa de ser, né? Pode passar, por favor, Ana? E aí a gente traz, né, mais um trecho do livro, que aí eu nem contei tudo que a gente faz na escola, para a gente pensar novamente o currículo, né? Porque a gente deixa, muitas vezes, né, os documentos propõem e a gente, de alguma forma, aceita reduzir a experiência escolar ao ensino, à aprendizagem de, né, certos conteúdos, certas habilidades, quando tem tanta coisa bonita que acontece na escola que não pode ser traduzida em conceito, não pode ser traduzida em uma nota, né? Como que a gente está repensando esse currículo para a gente pensar a nossa perspectiva de avaliação? Não dá para a gente pensar o currículo como essa prática vivida, e aí na avaliação a gente fala assim, não, você está péssimo na escola, e às vezes não é nem para o nosso aluno, a gente não fala, né? Mas para o filho em casa, filho, você está péssimo, você vai reprovar, você só está tirando 6. E o que a gente está significando com esse currículo, como que a gente está significando a aprendizagem, e está significando a ideia de fracasso escolar também, né? Eu acho que já até vai passando para o próximo.
Só complementando, Nathalie, eu acho que é importante a gente pensar nessas marcações que a gente pode fazer na criança, né, no sujeito, no estudante, né, com esse fracasso, com esse sucesso, né, enquanto que uma experiência, né, que traz muito de aprendizagem, mas não só de aprendizagem, não pode ser codificada numa nota. Então, como é que a gente pode tentar ir criando, né, possibilidades, estratégias dentro das nossas práticas, dentro das escolas, para que a nota não seja, então, a única referência da avaliação, né? Que ela não seja, então, a única representação da avaliação. Porque, de novo, como a gente falou de currículo, a gente precisa falar disso de avaliação, tem coisas que fogem do nosso controle. A gente não consegue chegar e falar assim, olha, eu não quero nota. Eu não posso chegar agora na minha escola e falar assim, eu não acredito em nota, eu não quero conceito, para mim todo mundo passa o tempo todo, né? E não é sobre isso, eu não quero dar boletim para os meus alunos, eu não consigo fazer isso. Né? Eu tenho uma norma, eu tenho um PPP, eu tenho uma secretaria que me cobra, eu tenho uma direção que me cobra, eu tenho famílias que esperam, eu tenho uma norma nacional, federal, eu tenho avaliações outras que essas crianças vão passar ao longo de suas vidas. Então, assim, eu não consigo me desamarrar. Acho que a gente ainda não consegue, enquanto educação brasileira, desamarrar dessas coisas. Então, como que a gente significa essas notas? Como é que a gente consegue criar possibilidades dentro da sala de aula, né, dentro das escolas, para que essa nota não seja, então, a única experiência avaliativa que essa criança vai ter dentro da escola? Eu acho que esse é uma necessidade, né, que a gente precisa perseguir dentro das escolas, dentro dos nossos fazeres docentes, né? Não encerrar a experiência, né, da educação em avaliação de aprendizagem, né? Criar possibilidades outras dentro da escola, dentro da sala de aula. E a Esteban, ela traz uma pontuação, né, que a ideia de avaliação, a ideia atrelada a um fracasso escolar, tem um recorte de classe social que a gente não pode deixar de falar, né? O fracasso, a nota vermelha, né, como esse fracasso escolar, ela está ligada a esse quadro de múltiplas negações, né? Uma negação de legitimidade de determinados conhecimentos em detrimento de outros, a legitimidade de certas formas de vida que não se colocam como válidas, como conhecimentos socialmente aceitos. E aí, trazendo esse recorte de classe, como que a gente, enquanto educador, vai trazendo a ideia, vai desmanchando essa ideia de fracasso e pensando na ideia de sucesso mesmo. Quais são os sucessos, quais são as potencialidades desse educando, os conhecimentos dele, que a gente sempre, às vezes a gente chama atenção para o ruim, né? A gente se preocupa com esse aluno que está em uma hipótese pré-silábica, mas às vezes aquele aluno cria hipóteses faladas, né? Ditas, perfeitas, maravilhosas, ele tem um raciocínio lógico muito bom, mas a gente sempre se preocupa com a falta, né? Com o fracasso, porque a gente é cobrado por isso, a gente não pode deixar. Mas como que a gente pode moldar nosso olhar também para olhar as potências e os sucessos? Pode passar, por favor, Ana. E aqui, pensando numa questão de uma avaliação negociada, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aí a gente fez alguns zooms, né? Um relato de experiência, né? Estou agora com uma turma de primeiro ano e eu trabalhava no município do Rio, comecei agora em março no CAP e também já aprendi muito, né? Uma das coisas que eu aprendi no CAP, que eu me encantei, foi a questão da palavra do dia, que é o uso pedagógico da agenda, não só para recados, mas a gente abria agenda no dia, o estudante fazia toda essa questão de localização de data, de sequência numérica, e encontra, né, o dia de hoje. E aí a gente pensa em palavras. Quais são as palavras do dia? Nesse dia aqui, que a gente não colocou na agenda, né? Esse dia foi um cartaz, os alunos escolheram que seriam palavras de tempo. E eles têm que pensar, né? Palavras relacionadas ao tempo. A gente trabalha esse campo semântico, palavras relacionadas. E aí surgiram, né, que isso foi bem no início do ano, tá? A gente começou com essa proposta,
o que a gente recebeu vários recados responsáveis. Meu Deus, eles estão rabiscando a agenda, não pode, não, minha menina falou que eu não posso escrever na agenda, que a agenda é para ela mandar. E eu fiquei encantada com essa proposta didática, né? E o aluno criava o texto, cada um falava um, ou cada grupo, a gente foi criando formas de organização disso. E estávamos um tempo sem fazer. Né? Que se vocês olharem as palavras do tempo, tem coisas geniais, né? Hora, 5h30, relógio, cápsula do tempo, temporal, sol, agenda, celular, calendário, Alexa, porque o aluno perguntava as horas para Alexa. Alexa é o Alconcur. É o Alconcur dessa lista. Né? Então, olha quantos conhecimentos a gente vai mobilizando aqui sobre a questão do tempo. E nós estamos um tempo sem fazer palavra do tempo, porque toma bastante tempo, né? Sem fazer a palavra do dia. Eis que fomos ao Jardim Botânico, uma expedição da escola, e no dia seguinte da aula a professora chega. Vamos fazer palavras de Jardim Botânico, vocês devem estar com saudade do Jardim Botânico. Não, professora, a gente não está com saudade nenhuma, isso é muito chato. Como assim? Né? E aquele momento do planejar desplanejado, que muitas vezes a gente se agarra no nosso planejamento, né? E ele não foi agarrado a um planejamento, foi agarrado a uma ideia que eu achava super legal, mas que os alunos já estavam de saco cheio. E eles produziram, né? A gente vai pensando, a gente pensa em educação, a gente pensa nesse sujeito crítico, produtor de conhecimento, e olha quantos conhecimentos eles foram produzindo para argumentar, né? Porque eu falei, gente, mas isso é uma prática do primeiro ano. Por que vocês não querem? Me apresentem os argumentos de vocês. Porque é isso, quando a gente fala na negociação, no currículo negociado, planejamento negociado, vivido com os estudantes, não é fazer o que quer. Não é eu não quero, eu não vou fazer. Mas é argumentar o porquê você não quer e a gente dialogar sobre isso. E aí, eu trouxe aqui a imagem dos cartazes. Pode ir dando zoom, Ana, por favor, que alguns estão bem pequenininhos, né? E olha os argumentos, né? Fui destacando alguns. Não, eu escrevo sozinha. E essa aluna justificou que a palavra do dia era até legal no início, mas ela prefere escrever os textos dela sozinha, ela prefere criar. E quando os amigos dão outras palavras, os outros estudantes também trazem palavras, eles acabam copiando essas palavras, mas ela prefere escrever sozinha as palavras dela, criar as hipóteses dela. Pode passar de novo. Isso é uma turma de primeiro ano, tá, gente? O primeiro trimestre. Desculpa. Esse outro aluno disse que é muito cansativo, né? E o sativo, o saxo, esse dia, mostra um gente, adorei o argumento. E também tem uma organização aqui nos cartazes, nesse cartaz que está com zoom agora, vocês podem ver o como que eles foram se organizando. Era um grupo aqui com 5 crianças, 5 estudantes, né? Porque ali as mesas são em conjuntos. E aí eles que foram organizando as folhas. Uns resolveram principalmente desenhar e foram trazendo algumas escritas, outros fizeram só escritas, separaram em linhas, numeraram as linhas. Esse grupo aqui dividiu a folha em 4 partes e no meio fez um círculo para o 5º estudante conseguir colocar ali também seus argumentos. Pode dar mais um só, Ana, por favor. Esse aqui falou que é chato. Muito chato. Na verdade, é o mesmo cartaz, né? O outro eu não dei zoom, que é um que tá... Eu acho que dá até para ver melhor ele. Tá sem zoom, tá bem visível a letra, pelo menos para mim. Eles têm muitas letras para escrever. Eu odeio! Eu odeio. Eu acho que eu odeio. Já entendi na primeira vez que ele falou que odiava, mas ele odiava tanto aquilo que ele fez questão de escrever várias vezes. Fico com a mão cansada. Eu acho que é muito chato. Ele falou que quando ele chegava em casa, ele mal conseguia mexer a mão de tão cansada que a mão dele ficava. Pode dar mais um, Ana. Esse daqui mostrou um conhecimento matemático também ótimo. Tem o desenho da agenda, mais uma criança. Igual a agenda mais criança é igual a tédio. Porque essa prática para ele foi muito entediante, né? Eles explicaram que eles gostavam no início do ano, era muito legal, mas eles foram fazendo repetidas vezes e essa prática se tornou sem sentido, né? E aí eles apresentaram os cartazes, apresentaram os argumentos. Se a gente pensa
não uma ideia de planejamento fixo, né, dessa avaliação, a gente pensa que a gente tem que fazer, não, vocês vão fazer ponto. Ou então, vocês estão com preguiça porque acha chato, vão ficar cansados, é preguiça do aluno, né? Não, eles estão argumentando, eles estão mostrando uma série de conhecimentos, né? Conhecimentos que vão desde a escrita, da organização espacial, da matemática, a argumentação, pensamento crítico, que está sendo desenvolvido. E isso também é uma prática avaliativa. E no dia seguinte, eles me perguntaram, a gente conseguiu acabar com a palavra do dia? Conseguiram. Eu já ia te perguntar, conseguiram? Conseguiram. Como que eu vou dar a Claro, com um palavra do dia argumento depois? desse, nem eu faria mais. Eu fui Nem só eu assim, faria mais. murchando, sabe, Bonnie? Fui murchando, É, conforme eles mas é isso, foram. mas eu acho o relato da Nathalie, a gente tinha conversado sobre ele, né? É isso, assim, só as professoras avaliam. A gente está falando de avaliação no contexto geral da sala de aula, né? No contexto de todas as vivências, experiências que fazem parte de um ano de escolaridade, de uma turma. Então, assim, era muito legal no início e era mesmo, mas agora não me faz mais sentido, né? Eu quero ir além, eu já escrevo sozinha, né? Não me é tão interessante. Eu acho o máximo de tudo, né? E eu acho que no próximo slide também fala um pouquinho sobre isso, mas é quando a criança coloca em recado, né, em cartaz, em manifestação, em argumentação que seja, olha, não está legal, olha, está chato, eu quero escrever sozinha, ela já tomou para si o seu processo de aprendizagem. Acho que esse é o maior ganho. Ela está avaliando mesmo, né, o que isso traz para ela, o que isso traz para a turma. Né? Então, assim, não quero mais. Né? Então, eu acho que esse tipo de discussão que a gente quis trazer para cá, né, fosse com o livro do Marcelo e ao longo da nossa fala, né, de colocar a criança para conversar conosco, para produzir conosco, para decidir conosco o que vai entrar e o que vai sair da sala de aula, né, o que vai entrar numa aula, o que vai ser avaliado, o que não vai, precisa que ela se perceba, né? Ela precisa ser convidada mesmo, eu preciso criar possibilidades, né? E aí não é possibilidade assim, eu vou bolar uma atividade perfeita em que a criança vai conseguir falar o que eu quero, né, saber se ela está gostando ou não, mas é possibilidade de fala, de diálogo, de acolhida, né, de espaço mesmo, né? Aquela circularidade lá da fala que a gente trouxe. Então eu acho incrível, assim, essa movimentação de uma turma de primeiro ano, gente, isso é num primeiro trimestre de um ano letivo, assim, tá ganho, assim, eu penso assim, eu já penso, meu caminho tá ganho, assim, agora é adubar, agora é seguir, agora é permitir que eles sigam nessa linha, né, nesse caminho com a turma. Pode passar. Eu acho que a gente pode ir para o último, para finalizar, porque já são 9 horas. A gente tinha colocado, pode passar, Ana. É isso que a gente já falou, né? A escola pode existir sem avaliação, a gente já entende que não, e como é que a gente envolve os estudantes. Acho que pode passar, Ana, porque eu acho que tem mais, não tem? Não tem, não? E aí, eu acho que para finalizar, que foi aquilo que a gente respondeu para a Mônica um pouquinho atrás, né? Deixar aqui uma pista, uma dica, né? Uma possibilidade, entre muitas outras, né? Que é a prática da autoavaliação. Parece simples, parece bobo, né? Eu acho a prática da autoavaliação, né, chamada dessa maneira e num momento específico da aula, né, e que as crianças entendem que elas estão olhando para elas, né, e que agora é com elas, como é que eu vou olhar para mim? Então, assim, leio livros e textos, e aí eu vou marcar se eu faço isso sozinho, se eu faço isso com ajuda, ou se eu ainda não consigo, numa responsabilidade de sinceridade mesmo. Eu sempre falo isso com eles, vocês precisam ser sinceros, não é comigo. Eu falei assim, sinceros com vocês mesmos, né, do processo que vocês estão construindo. Eu acho que é uma prática assim
muito rica, sabe? Muito potente com as crianças. Eu acho que faz eles refletirem muito sobre o que a gente vivencia em sala de aula. E aí aqui tem outros 3 momentos de autoavaliação, e aí eu tinha separado um que eu tinha falado com a Nathalie, que está meio aqui no meio, onde a criança diz aonde ela vai bem. E aí ela bota matemática, leitura e escrita. Aonde eu preciso melhorar? Leitura e escrita. Então, assim, aonde eu vou bem, eu acho que eu preciso melhorar. Eu acho tão interessante. Isso aqui foi uma autoavaliação feita no remoto, no segundo ano remoto. Né? Então, assim, eles fizeram, tiraram foto e mandaram para a gente. Então, eu achei muito interessante como ela acha que ela está indo bem, mas ela ainda precisa melhorar. Assim, eu ainda não cheguei aonde eu acho que eu posso chegar, aonde eu desejo chegar. Então, eu colocar o mesmo saber ou uma mesma dificuldade em 2 categorias ao mesmo tempo da autoavaliação, eu acho que é outra pista de como que eles estão entendendo que é com eles, assim, que o processo é deles, né, que a responsabilidade é deles também, né, não é só nossa. Então, eu acho que é isso, né, Nathalie, assim, da autoavaliação. Era só para dar uma pista, né, uma... Se a gente pensa essa avaliação enquanto prática de reflexão também, né, a gente convida os alunos a refletir sobre isso. E a gente fala sobre o processo de aprendizagem dos alunos diante da nossa observação, diante das atividades que a gente propõe, às vezes, né, em algumas realidades, só diante do resultado de uma única prova, e eles, o que os alunos têm a pensar sobre isso, o que eles pensam, refletem sobre a própria aprendizagem, né? Eu acho que é um pouquinho isso que a gente queria passar hoje. Aqui a gente trouxe essa imagem bem caricata também, né, já bem usada, mas para a gente pensar o quanto a nota ela categoriza, mas o quanto a gente também consegue categorizar de outras formas, né, para a gente não cair nesse conto de eu não dou nota, então eu não estou tornando esse processo violento, né, mas a gente julga, muitas vezes a gente julga, o outro a gente coloca um único adjetivo para reduz o aluno a um único objetivo, né? E isso também é um ato de violência com esse aluno, não é um espaço de produção que a gente não está realmente, como que a gente, enquanto professor, tem essa responsabilidade, né? A avaliação é obrigatória, a escola não consegue viver sem avaliação, pelo menos a gente tem essa ainda não norma, né? consegue, a gente Não, ainda a não gente tem consegue. essas avaliações obrigatórias externas em muitas redes, que ela vai sendo usada tanto para medir qualidade, para criar ranking de escola, e nosso trabalho vai sendo classificado de uma forma tão cruel, né? Mas qual é a nossa responsabilidade também, enquanto educadores, de tornar esse processo avaliativo o menos violento possível, né? O que a gente está significando por avaliar, para esse aluno se pensar avaliado sem se sentir violentado também. É isso. É isso, gente. Essa imagem, eu acho, só para contextualizar, acho que boa parte das pessoas já devem conhecer, é muito difundida. É um livro chamado Com Olhos de Criança, um livro do Francesco Tonucci, e é um livro muito interessante. Quem não conhece, procura. Eu acho que ele tem até em PDF já no Google, porque é o olhar da criança para o mundo, né? E quando ele chega na escola, como é que ele vai interpretando, porque essa interpretação aqui de avaliação é da criança, né? Com olhos de criança. Então, cada criança tem alguma coisa boa ou não aos olhos da professora, e aquele que ela entende como normal parece com ela. Isso diz muito, isso ainda diz muito das práticas que a gente encontra por aí, e acho que faz a gente refletir, né? Que professora que eu quero ser, né? Que prática de currículo eu quero produzir, que investigação eu busco com a minha avaliação. Acho que é para refletir mesmo. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pela atenção de vocês até agora. Não passamos muito do tempo, viu, Ana? Obrigada. Sim.
Sim, sim, eu vi. Camila, quer encerrar? Eu queria perguntar se mais alguém quer falar alguma coisa. Acho que, bom, tá todo mundo dando parabéns para vocês no chat. Muito obrigada, meninas. Foi ótima a apresentação. Conversou bastante, né, com a nossa discussão da semana passada, assim como a gente imaginou que fosse acontecer mesmo, né? Muito, muito obrigada mesmo pela fala de vocês. É sempre bom escutar, é sempre um prazer escutar vocês. E a gente agradece a atenção de todo mundo aqui no chat. Mais uma vez falando que no chat tem a lista de presença, caso alguém ainda não tenha assinado, né? Letícia colocou o link aqui pra gente. E agradecer, Ana, também por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Sempre estou por aqui, né? Mas agora aparecendo, ligando a câmera aqui, estando com vocês aqui. Obrigada, meninas. Muito obrigada também, Camila. Camila, Nathalie, Boni. Foi ótimo ouvir vocês, né? Ju, Godoy, semana passada, junto com Camila, hoje essa outra dupla aqui maravilhosa. Muito orgulho das minhas colegas de trabalho, né? Muito orgulho desse grupo que está aqui até às 9h05. Então, obrigada. A gente está morrendo de saudade do encontro presencial, né? A gente espera vê-los em breve, porque quando a gente está junto, a gente manuseia coisa, mostra a produção dos nossos estudantes, né? Então, o online, a gente só perde por isso, porque as falas são as mesmas, os slides são os mesmos, né? A gente só perde essa coisa de estar falando presencialmente, que eu acho que vocês são menos tímidos presencialmente, né? Mas está valendo, né? Então é isso que nós temos agora, por agora, enquanto tem aí os eventos, fechamento de semestre para eles, né? De trimestre para nós. Nossas férias acontecem em tempos diferentes, né? Esse recesso do meio do ano. Enfim, muito obrigada a cada uma que esteve aqui conosco. Eu não consegui participar muito aqui do chat, fiquei lá atrás no slide, mas agradeço, tá? A todos, tá bom? Um beijo grande e até o próximo encontro, que já é daqui a pouco, Júlio, né? Daqui a pouco já está chegando. Beijo, gente. Muito obrigada. Passa rápido. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar aqui.